Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Esta é uma aula especial, não estava no cronograma, mas achei importante a gente fazer para fazer uma reflexão. Eu espero que não seja uma aula tão longa como as outras, mas eu quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer. Muita gente para por aí e fala assim, o povo de esquerda é revolucionário, né? Ou a gente pega e fala, não só os de esquerda, mas a turma da Revolução Francesa, ou seja, os liberais, também são revolucionários. Mas não é só isso, eu até em aulas anteriores, eu expliquei um pouco, né, dos problemas que tivemos, inclusive por causa do absolutismo, que já é um rompimento daquilo que se acreditava que deveria ser um rei, e ali você já tem uma mentalidade revolucionária. Então, o que a gente precisa fazer não é agora trazer um histórico, é fazer uma pergunta para nós mesmos. Você católico, eu quero que você agora faça uma análise se você não tem essa mentalidade revolucionária. E eu não estou falando de partido político, também não estou falando se você é de esquerda, já que grande parte dos revolucionários é sempre conhecido como a parte da esquerda, por causa das diversas revoluções no último século, ocorridas pelos esquerdistas, mas não se trata disso não. Não se trata se você é de direita ou de esquerda. Não é uma questão de um posicionamento político, mas de uma mentalidade onde eu observo as contradições do mundo e então eu tento colocar este mundo na minha cabeça e fazê-lo de acordo com aquilo que eu estou pensando. O mundo é assim. Será que o mundo é assim exatamente como você está pensando? As pessoas agem assim. Será que todas as pessoas agem de acordo com o que você está pensando? O mundo é bem complexo, E aí quando eu questiono você, meu irmão católico, que participa da paróquia, que tem as suas atividades, será que muitas vezes você não acaba querendo implantar dentro da igreja, dentro da sua pastoral, dentro do movimento ao qual você participa, uma mentalidade revolucionária? Vamos dar um exemplo. Se você quiser entender um pouco mais do que eu estou falando aqui, eu gostaria que você parasse esse vídeo então e fosse assistir o vídeo que eu falo sobre gnose. Se eu não me engano, é o vídeo 17 do curso. Então vai lá, assiste esse vídeo, veja todas as contradições e problemas, e que pode ter vindo como uma primeira heresia e tudo mais, mas não é esse o problema. O problema é esta mentalidade, que nós vamos fazer um exemplo aqui, rápido, simples, para ver se você consegue entender onde é que está o problema. Vamos pensar num católico. Eu não vou nem usar o termo cristão, porque senão pode ir para os evangélicos. Eu não quero saber dos outros. Eu quero que você, católico, entenda qual é o problema. Vamos pensar assim. Todos os problemas que são discutidos pelas pessoas de mentalidade revolucionária são problemas existentes. Quando a gente fala de pessoas serem desrespeitadas, pessoas são desrespeitadas sempre, em diversas situações. Pessoas não são assediadas? São. Pessoas não sofrem por conta de desrespeito relacionado a racismo ou qualquer outro tipo de desrespeito? Sofrem, claramente sofrem. Não existem pessoas que passam fome? Sim, pessoas verdadeiramente passam fome. Não tem pessoas que são destratadas, maltratadas, aí não só com palavras, mas com atos, às vezes por excesso da energia utilizada por quem tem a autoridade no local, abuso de autoridade? Logicamente que sim. Então são diversos problemas. Pessoas não passam problemas nas suas casas, nas suas famílias, por conta, às vezes, de alcoolismo, drogas e tudo mais? Claro que sofrem. Então são problemas reais. Eles nunca pegam problemas que não existem. O problema não vai estar propriamente no problema, mas ele vai estar na problematização, ao qual deixa, às vezes, situações confusas, dúbias, e que começam a trazer coisas
dos relacionamentos que não eram problemas e começam a virar problemas. Eu vou pegar um exemplo aqui antes de nós fazermos um simulado. Me preocupou muito mais ainda as opiniões e as posições do movimento feminista quando eu ouvi de uma delas assim: e não venham com aquele papo de comportamento cavalheiresco, porque isto também é machismo. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que essa moça quer então, né? Não pode abrir a porta porque é isso. Se fizer isso aqui, aí você está dizendo que a mulher é fraca. Se fizer outro, aí você está dizendo que... Então, o que é que tem que fazer? Então, a falta, inclusive, de percepção de soluções para os problemas criados por essas pessoas, também você percebe uma mentalidade revolucionária. Não se trata de resolver o problema, se trata de haver uma supremacia daquilo que ela está defendendo sobre todos os outros grupos. Por quê? Porque se fala assim, estas pessoas sofreram opressão. Logo depois, o que fazem é simplesmente dizer que essas pessoas precisam ter os direitos. Quando essas pessoas têm os direitos, eles não param por aí, eles precisam forçar para que tenham mais direitos, até que tenha mais direitos do que qualquer um. Então você não tem mais uma igualdade ao qual eles pedem, eles têm uma supremacia. E esse é o grande problema, porque talvez isso não pare. Locais onde você já tem isso, o pessoal continua criando outras situações e outros comportamentos e outras falas, e aí a coisa não para mais. E aí mais leis são criadas. Então você vai criando uma situação que chega ao ponto de homens, em alguns países, no Brasil isso me parece que não pegou, ainda bem, do cara pedir desculpa por ser homem. Aqui teve um artista, mas o restante das pessoas acharam isso uma grande piada, e é uma grande piada mesmo. Então você não precisa chegar tanto para que as pessoas se respeitem, né? Esse é o grande problema. Então é um igualitarismo absurdo que depois se torna uma busca por uma supremacia de um grupo sobre o outro. Vamos criar aqui, eu vou pegar um exemplo de uma coisa que a igreja trabalha muito, por conta até dos trabalhos de muitos anos, né, trabalhando grupos de recuperação de pessoas que, por exemplo, usam drogas ou que são viciados em álcool, né? Então peguemos a questão do álcool, porque é algo que muita gente às vezes fala na igreja, né? Existe um comportamento de parte das pessoas que não bebem, e ninguém obriga ninguém a beber. Isso é bobagem, né? E que às vezes passa na cabeça de alguns cristãos, aí não só os católicos, de que seria um pecado beber em si. E eu preciso dizer para vocês, né? Isso já foi dito anteriormente, não é um pecado beber. Não é pecado beber uma cerveja, não é pecado beber uma bebida alcoólica. O pecado estará no alcoolismo, quer dizer, o quanto eu consigo ter o controle sobre aquilo o ato que eu estou fazendo de beber. Por que estou bebendo? Para que estou bebendo? Qual é a finalidade? Então, se eu tenho controle, eu entendo qual é a finalidade. Por exemplo, estou num churrasco e me oferecem uma cerveja. Se eu tomo a cerveja, isto nada muda, né? Não tem problema nenhum. Saibam que existe, né, até os conventos, a bênção da cerveja. Logicamente, uma pessoa que já está viciada, ela não pode tomar mais nenhum gole. E a gente cria esse personagem daí, entendendo que, logicamente, é um problema seríssimo, o problema de alcoolismo. Temos muitos irmãos que passaram por isso, mas você vai entender onde é que a problematização da coisa toca. Vamos lá. Digamos que tivesse sido eu, que tivesse um problema de alcoolismo muito sério, muitos anos, precisou participar de grupos de recuperação, e de repente estou eu participando da igreja. Quando sou chamado num churrasco entre amigos da igreja e alguns bebem cerveja, a minha primeira reação é: mas por que eles vão beber? Ora, gente, aqui nós precisamos ser muito pontuais,
Porque muita gente às vezes confunde que isso seria um pecado de escândalo. Não é. O pecado de escândalo, ele inspira de que eu, cometendo um ato ilícito, errado, pecaminoso, conduzo outras pessoas também para fazer. Ok? Neste caso, não há um pecado no ato de beber. E ninguém me convidou, estou fazendo aqui a simulação de que eu fosse o alcoólatra. Ninguém me convidou para beber. Eles estão me oferecendo carne, me ofereceram refrigerante, suco e água. Ninguém me ofereceu bebida alcoólica, mas estão bebendo. Só que dentro de mim fica assim, mas como podem eles beberem? Eles não deveriam beber, porque eles sabem que eu gosto. Bom, eles poderiam até evitar, mas não há uma obrigação. Veja bem, não se trata, poderia ser um ato de caridade talvez. Leandro vai estar aqui, eu vou evitar de beber, não vamos trazer bebida não, mas eles não são obrigados. Na verdade, o que tem de haver também é, a partir de agora, que eu me conscientize de que quem está passando pela recuperação desta doença, né, que é o alcoolismo, sou eu e não os irmãos. Os irmãos não passam por esse problema. Né? Então muita gente olha para o mundo e vê que o mundo tem problemas. E aí fala assim, eu sei como resolver os problemas do mundo. No meu caso precisamos acabar com esse negócio das pessoas ficarem bebendo. As pessoas não podem beber. Mas vendo que as pessoas vão continuar bebendo e eu não consigo conduzir isto, eu preciso criar mecanismos para impedir que as pessoas bebam. Então, o que se usa? Se usa a tentativa. No nosso caso, muitas vezes a gente vê irmãos que começam a fazer uma tentativa moralista de obrigar os outros a não fazer porque ele não faz. Então é como se eu simplesmente rejeitasse tudo que a igreja explica, de que todo mundo tem que ter um autocontrole, de que a virtude está no meio, ela não é nem o excesso e nem a falta, de que existe até a bênção da cerveja, hein? Sabia disso? Que existe a bênção da cerveja. E que o vinho, que depois vai se tornar o corpo de Cristo, o vinho canônico, ele é bem alcoólico. Então, o problema não é a bebida alcoólica. O problema é o comportamento de quem bebe. Mas eu desconsidero isso e começo a tratar que a bebida é um pecado. Que beber é um pecado, a bebida é um problema. Eu começo a conduzir as pessoas ao redor a esta ideia. Digamos que essa coisa começa a se promover, a ganhar força. Então, começa a se formar grupos, não apenas para a igreja, mas fora da igreja, que começam a defender que deva-se ser proibido beber em locais, por enquanto, públicos. A não ser em locais, por exemplo, bares, onde são locais próprios para beber bebida alcoólica. Então, começa-se a fazer campanhas, a se dizer isto, e junto desses grupos, algumas pessoas têm força universitária. Tendo força universitária, ou pertencem a grandes empresas que possuem suas fundações, começa a se fazer o estudo sobre os malefícios da bebida. Então descobre-se que quem bebe muito pode ter cirrose, pode ter outros problemas, né, de rim e tudo mais. Então começa-se a fazer campanha para se zerar, porque a bebida é um mal, não faz nenhum bem, ninguém vai ficar bem com isso. E também o pessoal da saúde, no sentido não da saúde, porque já tem, né, técnicos de saúde mencionando, mas o pessoal de academias, pessoas que trabalham com exercício e tudo mais, começam a dizer que beberam e agora não bebem mais, então possuem uma vida muito ativa e tudo mais. Veja, existem coisas aí no meio que são reais, junto com coisas que são confusas, que você fala assim, puxa, tá certo numa parte. Realmente, se alguém quer ficar com o corpo legal, ele vai ter que parar de beber um pouco, né? Ou pelo menos parar de beber. Por quê? Porque o álcool possui, né? Toda a bebida alcoólica, ela possui algumas fermentações. Essas fermentações podem deixar você barrigudinho.
Então começa-se uma campanha cada vez mais ostensiva e disto também começa a se aparecer esses em modelos de personagens, começam a aparecer personagens em novelas, filmes, séries que começam a ter este hábito de romper completamente. E mais, começam a aparecer personagens ruins que não são alcoólatras, ok? Isso começou de uma revolta de um ex-alcoólatra. Eu tô usando uma coisa porque o pessoal não faz isso, tá? Então fica mais fácil, você pode agora colocar para tudo aquelas outras coisas e você vai percebendo. Mas começam a aparecer personagens do mal nestas novelas, séries e filmes, personagens do mal que dizem não tem problema nenhum em beber, as pessoas são frescas e tal, então começam a enxovalhar quem diz que não tem problema nenhum e que não está dizendo que o pessoal tem que ser alcoólatra ou beber demais, mas o beber socialmente começa a virar inimigo, então ninguém mais pode beber socialmente. Começa-se uma perseguição a essas pessoas. Logo, também dentro da igreja, as pessoas olham e falam, nossa, como você é irresponsável, você não tem caridade. Por quê? Porque você bebe. Se você não bebesse, você seria inspiração para os outros. Mas como você bebe, você é um escândalo. Você é um problema. Entendeu? E a pessoa que só tomava a sua cerveja num churrasco, numa festa de família, em algum lugar assim, vira o grande vilão da história. E aí começam os problemas. Espera aí, mas ele realmente era esse vilão da história? Não. Mas a pessoa, tudo isso começa de uma pessoa que, ao invés de olhar para si e falar assim, espera aí, o mundo ao meu redor possui suas contradições, seus problemas e tudo mais. Eu também, internamente, eu tenho as minhas contradições e problemas. Eu preciso resolver aqui dentro. Mas eu não quero resolver aqui dentro. Porque resolver aqui dentro vai me dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou exigir que as pessoas não apareçam na minha frente com aquilo que pode me levar a cair. Então eu preciso impedir tudo ao meu redor de me mostrar o pecado. Aí eu tenho que impedir, a princípio, os amigos da igreja, amanhã outras pessoas, até o ponto de chegar de que os bares não podem mais vender bebida alcoólica. Que o negócio tem que ser vendido em locais fechados, especificamente comprovados, um valor astronômico, impostos mais altos ainda, com um controle do governo e a pessoa tendo que tirar inclusive uma documentação de que ela não é alcoólica, tendo um controle geral, estatal, né, empresarial, que aí as empresas entram no esquema, então até as festas de empresa cortam qualquer tipo de bebida, e depois, no geral, para que um controle o outro, quer dizer, uma pessoa tem de ficar de olho no outro para que, não, eu não posso fazer uma coisa porque senão, não é porque eu sou livre, eu sou livre, a cabeça das pessoas são livres, mas a gente faz isso pelo bem da sociedade, não é um negócio consciente. Veja, todo esse tipo de coisa, o que se move de fundos em fundos, em campanhas de conscientização, de motivação e tudo mais, acaba criando esse tipo de sociedade. Será que nós não temos para outras situações já uma sociedade bem revolucionária no que se refere a diversos tipos de comportamento, que ao invés de corrigir educadamente pela educação o comportamento das pessoas, o bom hábito e não o vício, né? O respeito entre uns e outros, o respeito entre as pessoas, indiferente de quem é, nós não estamos criando, na verdade, uma situação policialesca onde um tem que ficar de olho no do outro, porque senão este é um problema e aí nós não temos controle sobre as pessoas, nós não temos controle sobre os hábitos e nós precisamos controlar. Por quê? Porque na cabeça de quem diz entender o mundo, ninguém entende o mundo. Ou ele entende que, sim, as pessoas realmente possuem suas contradições e problemas, mas acontece que nós precisamos trabalhar para um momento onde todas as pessoas estarão totalmente conscientes desta situação e então estará resolvido. Eis o mundo melhor. Infelizmente não é assim. Quando você fizer isso de modo policialesco, o que você terá na verdade é um controle tamanho, uma ditadura tamanha,
e mesmo assim um desconhecimento das paixões internas que estão aqui girando por conta do pecado original, né? Que me torna às vezes guloso, luxurioso, avarento, orgulhoso, vaidoso, preguiçoso, irado. É isso. Não adianta ficar tentando criar o mundo melhor se eu tenho todas essas paixões aqui dentro. E o primeiro sinal desse tipo de situação, alguma das minhas reações vai agir. Então a gente fica, vai chegar um momento em que todo mundo vai ser feliz nessa terra e haverá um mundo sem males, mas eu estou desconsiderando completamente o pecado original que me faz ter essas paixões gritando dentro de mim e que faz eu me opor simplesmente por uma outra situação que não vai ser essa, que agora está completamente controlada, policiada por toda a humanidade, mas surgirão outras ao qual nós vamos nos distratar, complicar a situação e tudo mais. Espero que você tenha entendido. Faça essa análise se você já não pensou dessa maneira dentro da igreja e criou esse mecanismo ruim, né, para sufocar as pessoas a não fazerem porque você não faz. Às vezes não tinha nada de mal, mas você queria controlar para que todo mundo fizesse daquele jeitinho, do jeito certo, que você inventou que é o certo, né? Baseado em algo certo, você criou esse mecanismo de como é que as pessoas têm que agir e agora está todo mundo sufocado aí. Será que a gente já não criou isso? Para e pensa. Isso é a mentalidade revolucionária. Começa parecendo ser uma coisa boa, um bem, mas no fim termina sendo uma tirania interior e exterior. A todos vocês, que Deus os guarde.